Hello, internagem brasileira e internacional que me segue. Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro dia como enfermeira aqui no Canadá, onde eu tive que falar inglês no telefone. Essa parte foi brava, hein? Ficam comigo, porque vocês vão conhecer minha experiência de ser enfermeira aqui no Canadá. Roda a vinheta! Gente, o meu primeiro dia como enfermeira no Canadá, eu não vou nem falar a parte que eu fiz estágio, não. Que eu nem estágio, é como você vai pro hospital, você já é enfermeira. E aí, eu tô me arrumando que eu tô indo pro hospital, gente, trabalhar. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio. 3 de maio, porque eu sei que a Madonna vai pro Brasil dia 4 de maio, né? É uma referência. Então, o meu primeiro dia de enfermeira sozinha no hospital foi tenso. Eu vou falar não só do primeiro dia, mas da primeira semana, porque eu tenho boas memórias. O que aconteceu com Kelly? Eu trabalhava na oncologia e na cardiologia no Brasil antes de vir para o Canadá. Só que na oncologia eu sempre trabalhei na parte de quimioterapia aí no Brasil. Eu trabalhei na clínica do Dr. Nelson Teich, que foi o ministro da saúde do Bolsonaro, se eu não me engano, por 2 semanas. E eu trabalhava também, já trabalhei no INCA, né, funcionária pública do INCA, já rodei esses hospitais todos. Mas a minha paixão era a quimioterapia. A cardiologia, eu era supervisora no hospital do estado em Botafogo, mas eu gosto de hands-on, eu gosto de cuidar do paciente. Enfim, a quimioterapia foi realmente a área que é a minha paixão, é a área que eu queria trabalhar. E quando eu cheguei aqui no Canadá, não foi diferente, era exatamente o que eu queria fazer, trabalhar na quimioterapia. E eu foquei todos os meus esforços para ir para lá, né? Eu fui voluntária no hospital, aí morei em Vancouver Island, trabalhei em Vancouver Island como Healthcare Aide, voltei para cá, para Vancouver, consegui emprego no hospital que hoje eu sou enfermeira como Healthcare Aide, na área de quimioterapia, oncologia ali. E depois eu tive que fazer o estágio da faculdade, que é um preceptorship que a gente faz, que a gente chama de clinicals agora. Toda hora muda de nome, o tempo todo muda de nome aqui. Não sei que tanto nome que eles querem inventar o tempo todo. Mas enfim, é clinicals onde você vai pro hospital junto com o enfermeiro e fica ali dando plantões por 1 mês e meio, fazendo tudo que eles fazem para você aprender. E eu fiz tudo isso no hospital que hoje eu sou enfermeira, tá? Então a quimioterapia sempre foi a minha paixão e eu botei todos os meus esforços para trabalhar nessa área. Assim que eu consegui o meu registro de enfermeira, que eu passei no NCLEX, e eu só parei porque o cara, sabe esse povo que ele para na rua, ele só olha para um lado, mas o carro dele continua a andar? Aí eu falei, pronto, vai bater em mim, porque eu tô aqui do lado, tô vindo do lado esquerdo dele, ele tá vindo do lado direito, ele só tá olhando pro lado direito dele, ele tá keep going, né, dirigindo com o carro. Aí eu prefiro parar e olhar bem pra ele. Sei, eu tô aqui. Enfim, voltando. Aí consegui o meu registro de enfermeira, passei no NCLEX, fui convidada para trabalhar no hospital, passei no NCLEX, mas não quis. Minto, eu fiz o estágio, eu poderia continuar, eu poderia trabalhar como enfermeira se eu quisesse, tipo, trabalhando e estudando para o NCLEX, mas eu, Kelly, preferi não fazer isso. Eu quis terminar o meu estágio, parar. Eu não trabalhei por 3 meses, eu trabalhei antes, juntei dinheiro para isso, fiquei em casa por 3 meses estudando direto para o NCLEX. Essa foi a minha opção. Muita gente, eles já vão trabalhando com a licença que é provisória, e aí eles
trabalham ali e quando eles estão prontos, eles fazem a prova. Só que você tem que ter 1 ano. Em 1 ano, se você não passar na prova, você vai ter que parar de trabalhar como o Healthcare Aid, não, como Registered Nurse, ou LPN, porque você está ilegal, você não tem o registro. Então você tem 1 ano ali para trabalhar e passar na prova. Como eu sou muito... Tem gente que é inteligente, né? Tem gente que consegue fazer tudo isso. Eu já prefiro ter o meu tempo, estudar e depois trabalhar. Apesar de que na faculdade, eu fiz a faculdade toda trabalhando como LPN, né? No Brasil. Como Licensed Practical Nurse, dando plantões noturnos, plantões diurnos. Isso aí não tira a minha capacidade. Mas uma coisa é você fazer isso na sua língua, né? Outra coisa é você fazer isso em inglês. Então eu preferi realmente não fazer isso e só focar no meu NCLEX. E assim eu o fiz. Depois de 3 meses eu estava lá com a licença. Eu já tinha uma viagem marcada para República Dominicana. E aí eu não fui logo trabalhar, porque eu ganhei minha licença no dia 19 de dezembro. São 2 datas que eu nunca mais vou esquecer na vida. A data que eu dei a luz para minha filha, dia 17 de abril do ano 2006. E a data que eu virei enfermeira no Canadá, dia 19 de dezembro do ano de 2019. Enfim, consegui essa proeza, fui para minha viagem linda, me diverti. Tive que ser enfermeira dentro do avião, o paciente passou mal atrás, logo assim atrás de mim, eu tive que ajudar, verifiquei sinais vitais, consegui ressuscitá-lo. Não que ele tivesse parado, ele não teve uma parada cardiorrespiratória, não. Ele desmaiou. Eu acho que a pressão dele baixou muito, ou ele estava com pouca glicose, também açúcar no sangue, né, hypoglycemic, e aí ele desmaiou. A família do lado, esposa, não falava inglês, ou namorada, sei lá, enfim, não falava inglês. Eu dei o meu jeito, as aeromoças vieram bem depois, na verdade eu que consegui acordá-lo, né, do desmaio, e aí eu só fui delegando. Gente, é muito complicado. Quando isso acontece a primeira vez, você faz tudo isso em inglês, tá? Então esse é o ponto que eu tô querendo falar pra vocês. Mas aí eu falei, eu preciso verificar os sinais vitais. I need to take his vital signs. Do you have the machine? Do you have the oximeter? Do you have the blood pressure? And they gave me everything. E aí eu verifiquei os sinais vitais do paciente e vi que a pressão estava muito baixa e os batimentos cardíacos dele estavam muito altos, até uma forma de compensar. E eu fui pedindo, olha, eu quero suco de laranja, dá um suco de laranja para ele, um sanduíche, uma coisa que tem que comer. Não consegui ver a glicose, mas dei comida para ele e ele começou a ficar com uma pele melhor, com um aspecto melhor, e assim foi. Enfim, essa foi a minha primeira experiência como enfermeira fora do hospital. E eu assim, não tinha treinado, eu tinha estudado muito. Uma coisa é teoria, né, gente? Vocês sabem disso. Uma coisa é você estudar lá nos livros todos os dias a teoria. Outra coisa é a prática, né? Ali você, até num ambiente que não é hospitalar, um ambiente de avião, ninguém fez nada, as pessoas já estavam até meio que dormindo, eu também estava dormindo, era um voo muito cedo, tipo, a gente tinha que acordar às 3 horas da manhã para estar lá no aeroporto, né, na hora, 3 horas antes, porque era uma viagem internacional, enfim, estava todo mundo muito cansado. E as pessoas realmente dormiram. Eu via que o avião tava todo assim, parecia que eu entrei em transe. Parecia que era eu, o meu marido, que ele acordou, a minha filha que tava do meu lado e a família atrás. Parecia que era só a gente. Aí de repente chega um pouco mais, que chegaram as flight attendants, né? Que são as aeromoças. Então elas chegaram e meio que me deram ali um suporte, uma assistência, porque também, né, seria demais. Acabei fazendo tudo o que elas deveriam fazer, eu fiz. Mas foi bom, me agradeceram muito, ficaram muito, muito agradecidas. O paciente também, né, no caso, é paciente. Enfim, passou. Fui para minha viagem, me diverti, foi muito bom. Passamos o ano novo lá, enfim.
E aí voltei e consegui um emprego que era o que eu não queria muito. Por quê? O emprego que eu queria da oncologia, no Estado de Oncologia, que a diretora tinha me oferecido para fazer parte, eles estavam demorando muito a me responder. Infelizmente, isso às vezes acontece, tá? Porque a gente já chega funcionária pública, né? Nesses hospitais públicos. Então, o sistema é um pouquinho diferente e leva um certo tempo para as coisas acontecerem. Enfim, eu arrumei um outro emprego que era basicamente era end of life. O que é isso? Pagava-se muito bem, tá? Só para te falar, 12 horas de plantão, eu ia para casa do paciente, o paciente estava morrendo, mas ele optou por morrer em casa junto da família. Então ali eu ficava, tinha algumas medicações muito simples para serem administradas, a maioria subcutânea, que é a morfina para o paciente não sentir dor, administrar um oxigênio, alguma coisa assim, né? Dar uma qualidade de vida na hora da morte. Ganhava muito bem, fiz uns treinamentos, eu ia com uma outra enfermeira para me ensinar todo o processo, só que não era o que eu queria, gente. Realmente não era o que eu queria. Eu falei assim, não, eu vou correr atrás de oncologia, porque é o que eu quero. Aí, quando foi em fevereiro, o Hospital de Oncologia, que eu tanto queria, me chamou. Só que quando eu fui trabalhar lá, eu fui trabalhar na área que eu fiz o preceptorship, que eu fiz o estágio. E não era realmente a área que eu queria, porque eu trabalhava com inpatient. O que é isso? O paciente ficava internado 24 horas ou mais, uma semana, enfim, com a maioria das vezes para tratar os side effects da radiação, do radiation, né, que eles fazem, ou eles se internavam para fazer aquelas quimioterapias que duram 3, 4 dias, que eles têm que ficar lá recebendo a quimioterapia. E eu, como eu não tinha nessa unidade a minha certificação de quimioterapia ainda, então eu não poderia administrar quimioterápicos, então eu ficava mais com os cuidados do paciente, né? Cuidados, porque aqui, se vocês não sabem, ficam sabendo que o enfermeiro dá toda a assistência ao paciente. Aí no Brasil, geralmente é o técnico de enfermagem. O enfermeiro, ele, além de dar assistência, ele trata da parte administrativa também, só que aqui no Canadá não, é tudo separado. Tem o enfermeiro que trata da parte administrativa, tem o enfermeiro que cuida da assistência. Em áreas críticas, é só o enfermeiro, então é a gente que dá banho, a gente que cuida, a gente que faz curativo, a gente que dá medicação, a gente faz tudo. Então o enfermeiro canadense é assistencial. O enfermeiro no Brasil, ele é os dois, né, na verdade. Ela acaba dando assistência e a parte administrativa. E o técnico de enfermagem no Brasil, por sua vez, ele atua muito mais em todas as áreas críticas, até porque para desafogar um pouco o enfermeiro, que às vezes fica tão preso na parte administrativa que não pega essa parte assistencial. Uma grande diferença que vocês talvez não gosta de colocar a mão no paciente, enfermeiro que não tem muito, né? Aqui vai se sentir um pouco um peixinho fora d'água, porque realmente é que a gente coloca a mão no paciente. Enfim, mas nada que não seja muito gostoso de fazer, ou enfim, eu gosto de ser hands-on, eu amo ser hands-on. E aí, eu comecei nessa unidade como inpatient, ficava lá. E eu só tô esperando que tenha uma ambulância aqui na minha frente. Gente, dirigindo e falando, então a gente tem que ir prestando atenção em tudo, né? Enfim, eu ia para essa, eu fiquei uns 4 ou 5 meses trabalhando nessa área de inpatient. Só que não era o que eu queria. O que eu queria realmente era
administrar quimioterapia. E quimioterapia era um andar acima do meu. Eu tava no 5º andar e esse andar era o 6º andar. Do nada, a ambulância resolveu ligar o... Só porque o sinal estava fechado. Será que eles estão indo pro Tim Hortons tomar um café ou estão salvando vidas? Ai, ai, ai. Estavam do meu lado, sem nenhuma alarme. De repente, resolveram ligar. Olha eu, a fofoqueira, tomando conta da vida dos outros. Aí, eu não gostava dessa área, queria ir pra quimioterapia lá em cima. Aí comecei a aplicar, porque a gente aqui... A gente aplica para as vagas internamente. Então tem vagas internas que você vai lá e faz a sua aplicação, aí você consegue ou não. Depende muito do seniority. E aí eu já fiz vídeos falando desse negócio de seniority, mas depois eu posso explicar melhor em outro vídeo. Mas quem tiver interesse em saber, é só buscar nos meus vídeos do YouTube, porque eu falo exatamente o que é seniority. É tempo de casa, quantos anos você tem trabalhados, e aqui funciona muito bem nisso. Por exemplo, se eu apliquei para uma vaga e tem uma outra pessoa que aplicou pela mesma vaga, eu tenho muita experiência por outra questão, ou vim do Brasil com experiência, ou eu trabalhei aqui no Canadá nessa área, tenho experiência, só que eu não tenho muitos anos de trabalho. E a pessoa que aplicou para vaga, ela não tem experiência nenhuma, porém ela tem mais anos de trabalho do que eu, então ela acaba conseguindo a vaga. Mas eu tive muita sorte quando eu apliquei para a quimioterapia, eu consegui ser chamada para uma avaliação, para um meeting e uma entrevista, e eu passei. Nessa entrevista, gente, eu levei a minha pós-graduação em oncologia traduzida que eu tinha feito no Brasil, levei a carta do meu empregador do Brasil dizendo que eu tinha experiência nessa área, todas as funções que eu fiz. Eu levei por quê? Porque isso me ajudou a conquistar a vaga que eu queria. Então eu fiz. Na época que eu consegui ser enfermeira aqui, eu não consegui trazer o tempo de casa que eu tinha, então eu não consegui ter aumento no meu salário. Porque na minha época, para ser enfermeira aqui, foi muito difícil. Então eu consegui ser enfermeira depois de muito tempo sem trabalhar como enfermeira. Então por isso que eu não consegui receber um valor maior no meu salário, tá? Mas enfim, eu consegui ir trabalhar na quimioterapia. Eu fiz as provas, passei em tudo. Não vou falar que foi fácil, não foi fácil, que é como se fosse uma pós. Eles te dão uma pós-graduação lá no seu trabalho antes de você começar. Então vocês têm muita aula teórica, você estuda muito, é tudo online, tá? E depois você vai e fica como enfermeira, Sharon, essa enfermeira em campo. Então você vai para o hospital e você aprende como trabalhar na quimioterapia. Então eles te dão 1 mês de treinamento e você pode pedir um pouco mais se você não se sentir confortável. E assim eu fiz. Eu fiz o treinamento de 1 mês e depois eu fiquei sozinha. Aí que vem a coisa. E para falar no telefone, gente, com as terminologias de quimioterapia. Eu me lembro que uma vez o farmacêutico me ligou e falou: olha, a creatinina do seu paciente tá muito baixa e você vai ter que ligar para o médico. Eu falei, meu Deus, sozinha já. Porque quando você tá treinando, a pessoa que tá te treinando, ela acaba indo, fazendo e tal para você. Mas e quando você tá ali sozinha? Você não vai pedir para alguém ligar para você para detectar que a creatinina do seu paciente estava muito baixa, que a medicação a dose da medicação tinha que ser modificada. Eu não entendi o que ele falava, eu fiz um esforço. Aí sabe quando você meio que entende o contexto e aí vai? Então foi assim que foi. Eu liguei uma coisa com a outra, falei, esse paciente vai ter carboplatina, então provavelmente esse farmacêutico tá falando da creatinina dele. Aí eu liguei, consegui, associar a informação e liguei para o médico e falei, olha, paciente, mas dá muito nervoso, principalmente falar no telefone, às vezes você não entende. Quando eu tava no plantão noturno, era muito mais difícil para eu entender, porque
Eu tava cansada, sabe? Eu não gosto de dar plantão noturno, por isso que eu pedi pra sair. Eu tava muito cansada, então pra mim foi muito difícil trabalhar à noite, falar no telefone com as pessoas. Foi assim um grande challenge, digamos assim. Mas você vai se acostumando, sabe, gente? Vai vindo, as coisas vão clareando, as palavras vão vindo, os seus skills vão melhorando. E aí, quando você vê, você já tá entendendo tudo, você já tá falando tudo, você já tá bem dentro daquela situação ali. Mas a pior coisa que aconteceu comigo, eu tô bem próximo já de terminar o vídeo, foi no meu terceiro dia sozinha no hospital, trabalhando, e a minha paciente parou. Ela teve uma parada cardiorrespiratória dentro do banheiro comigo, sendo a enfermeira ali dela, que a gente chama de primary nurse. Parou. E aí o bicho pega, porque ali você tem que falar o inglês, porque vem médico até do outro lado do hospital, do VGH. Os médicos vêm porque eles são chamados, aqui a gente chama o 911, para poder atender emergência dentro do nosso hospital, tá? É comum. Então, os médicos vieram, eu tive que passar o report, eu tive que falar tudo o que aconteceu, eu tive que narrar tudo para eles, porque eles precisam, ter notes, eles precisam ter tudo isso anotado, é muita burocracia em tudo isso. Levaram ela para emergência e eu consegui, gente. Eu consegui. Naquele momento ali, teve várias emoções, teve momentos que eu falei assim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, eu posso, eu consigo, eu tô aqui, não tenho outra opção, essa é a minha realidade, esse inglês vai ter que vir, eu vou ter que falar, e assim foi. Salvei a vida da minha paciente depois de 1 hora em cima dela, era uma paciente obesa, bem gordinha. Salvamos a vida dela. Eu salvei o meu registro de enfermagem, porque ela não morreu. Mesmo que se ela tivesse morrido, não seria minha culpa, mas eu fui brava, eu fui enfermeira, porque enfermeira é enfermeira em qualquer lugar do mundo que você vá. E no outro dia, eu estava aqui, trabalhando novamente. Poderia ter ficado em casa, foi um trauma muito grande. Não vou mentir, às vezes vem esses pensamentos, essas coisas na minha cabeça. Porém, eu venci. Hoje eu tô aqui fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, exatamente onde eu queria estar. E é isso que eu quero falar para vocês. Não precisa ser fluente em inglês. Você precisa se virar no inglês. E o inglês vai vir conforme você vai usando, trabalhando, fazendo isso, vivendo isso o tempo todo. Então, estudem o máximo de inglês que vocês possam aí da onde vocês estão. Sem medo de ser feliz, crie o hábito, estude mesmo. E depois passem nas provas daí do Brasil, tá? E depois vem pra cá e treina. Então a sua fluência na sua área vai vir. Tem muita gente que me pergunta, precisa ser fluente para trabalhar aí? Não precisa. Nem o nativo que nasceu aqui é fluente em tudo, em todas as áreas. Eu não sou fluente se eu vou falar de finanças ou de esporte, alguma coisa. Eu posso me virar, mas fluente de saber todas as terminologias, não. Então, gente, é basicamente isso. Deixa aquele like maroto, dá uma ativada no sininho para você não perder nenhum conteúdo de qualidade. Deixa um comentário aqui, uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa que você queira para me ajudar no meu canal. Estamos juntos e até!